No jornal de hoje falaremos sobre laicidade. No começo, o homem vivia em uma esfera que misturava muito o poder temporal e o poder espiritual. E quem detinha todo esse poder era a Igreja Católica, fazendo assim um governo totalitário. E também misturava muito delito e pecado. O que seria o delito e o que seria o pecado? Delito seria crimes que você comete contra a lei dos homens. E pecado seria crimes que você pratica, só que contra a lei divina. Em alguns momentos, o delito e o pecado se convergem. Por exemplo, você matar alguém é crime perante aos homens e é pecado perante a igreja. Logo depois, começou a ser desenvolvida uma reforma e começou a ser realmente restringido os conceitos de laicidade. A laicidade é uma doutrina que defende a exclusão da religião no sistema político. Logo depois da reforma, o homem passou a viver transitando entre três esferas. E nessas três esferas existia o poder temporal, espiritual e o poder da sociedade. De um lado, na esfera do poder temporal, você segue as regras para não ir de encontro às leis e ser considerado um criminoso. De outro lado, na esfera espiritual, você a escolheu seguir. Então, você segue porque é o que você acredita ser o certo. Na terceira esfera, na esfera social, você não segue por ser obrigado, mas sim para ter uma convivência harmônica em meio à sociedade. Alguns exemplos das três esferas, você pode citar o poder temporal, fazer uma ligação direta com o governo, portanto, com o Estado. A ligação com a segunda esfera, espiritual, você pode fazer a partir da igreja, da religião. E com a terceira esfera, social, você pode fazer através de comportamentos sociais que nós temos. Por exemplo, você chegar em um lugar e ter que cumprimentar todos que lá estão. Não é uma regra ditada, mas você segue porque é uma regra social. A opinião sobre a laicidade é bastante debatida nos dias de hoje. Por isso, nós vamos fazer uma pesquisa popular. Sim, sou espírita. Sim, evangélica. Não. Sim, sou católica. Sim, católica. Não. Assim, eu me digo católica, mas assim, eu não sou aquela católica praticante. Seguir não. Sim, eu sigo. Eu sigo uma religião ligada ao wiccanismo. No caso, eu sou bruxa, entre aspas. Sim, o catolicismo. Sigo, eu sou católico. Não. Eu acredito que não, porque cada um tem a sua religião. Não deve misturar política e religião. Cada um tem uma, né? Cada um tem sua religião. Não acho certo, não. Não. Por quê? Vai misturar as coisas, não pode, né? Religião é uma coisa, política é outra, né? De maneira alguma. Por quê? Porque eu acho que política e religião, um tem que influenciar o outro. Não, Por quê? porque não tem nada a ver. Religião e política tem nada a ver. Eu acho que política tem que ser uma coisa, religião é outra. Eu acho, por isso está matando muita gente agora, negócio de religião e política aí envolvido. Né? A gente tem que seguir um Deus vivo, né? De jeito nenhum, Por quê? porque isso impede que a política seja democrática. Religião não é uma coisa democrática. Religião, você acredita, tem uma fé em uma entidade, enfim, e aquilo ali não é questionado, não deve ser questionado. Na política não pode admitir isso, né? Na política a gente tem que ser capaz de questionar as coisas, então não dá para misturar religião e política. Com certeza. Por quê? Porque dependendo do que o político oferece ao padre, o padre faz a cabeça dos fiéis e aí por diante. E vai conquistando alguns eleitores. Não acho. Por quê? Porque eu acho que não deve misturar os canais, porque religião não tem nada a ver com política. Depende, entendeu? Por quê? E no ponto política, por já é religião. Eu acredito que não, porque assim são duas vertentes que eu sinceramente acho que não devem fazer caminho juntos, porque assim, a igreja ela sempre foi muito
forte na vida de algumas pessoas, assim. É só a pessoa falar, tá na igreja, tá crendo aquilo ali, entendeu? E eu acho que se a política vier pro meio da religião, vai ficar uma coisa muito louca, a gente não vai prestar mais muita atenção nas coisas, não vai querer pesquisar. É falar e acreditar. Eu acho que não. Porque a religião, ela tem o poder de fazer com que muitas das pessoas acreditem naquilo. Então, por exemplo, o líder religioso, ele tem o poder de influenciar muita gente. Então, se um líder, ele influenciar uma coisa que só ele acredita, ele vai acabar influenciando outras pessoas que às vezes não sabem nem o que está acontecendo. E eu acho que não. Olha, pessoalmente, de acordo com as minhas visões políticas, eu acredito que não. Eu acredito que religião e política são coisas totalmente separadas e mesmo elas tendo se misturado através da história, por exemplo, na Idade Média ou durante a modernidade, antes do início da modernidade, eu acredito que elas devem se separar. E eu concordo, em certas partes, com o pensamento iluminista de que sim, deve-se haver uma racionalidade e pensar a política de forma racional, não através dos dogmas e crenças da igreja. Eu acredito que sim, devem ser coisas totalmente separadas. Não, de maneira alguma, porque religião e política historicamente nunca deram certo. Inclusive, quando os interesses religiosos eles sobrepõem, porque a nação, o mundo ele é formado por religiões, né? Não por uma só. Então, se o catolicismo influenciar na política, ele acaba interferindo em diversas outras religiões de pessoas que não têm nada a ver. Então, política e religião não funcionam. Então, para mim, mesmo sendo católico, eu defendo a separação, sempre. Não, de forma alguma. Porque absolutamente todas as vezes na história em que a política e a religião se misturaram de alguma forma, mulheres foram queimadas, pessoas LGBTs foram torturadas, negros foram escravizados. Eu acho que a mistura da religião e política em nenhum momento trouxe algo de bom pra gente. E a gente deve continuar assim. Você acredita que a religião deve influenciar na política? Sim e não. Na minha visão de ser igreja católica, juventude católica, eu acredito que não. Qualquer colocação, ela é complicada, assim. É importante dizer o seguinte: religião, penso que é uma coisa, que é uma relação de foro íntimo das pessoas, né? Então é a sua crença, né? A sua fé em relação a determinada coisa, determinado sentimento, determinada religião. Mas o que é que eu acho ruim, o que é que tem acontecido? E aí, se eu fosse dar uma resposta objetiva sobre a pergunta, eu diria que é ruim quando a religião influencia na vida política. Religião e política não podem se misturar, porque a última vez que isso aconteceu deu a Idade das Trevas. Então a gente precisa separar as coisas. Religião é para quem escolhe ser, e política deve ser para toda a sociedade. Todo humano que vive em sociedade organizada como nação, a política deve ser voltada para ela, independente do que ela acredita ou não. Porque o tecido social, ele é múltiplo, diverso. Eu tenho várias religiões, né? Eu tenho várias crenças, vários comportamentos. E aí, quando uma determinada religião se movimenta para ser hegemônica dentro de uma estrutura política, aquela estrutura política muitas vezes passa a funcionar e vigorar de acordo com o interesse daquela religião, e você acaba negando todas as outras religiões que fazem parte do tecido social. Se eu penso em democracia, se eu penso em república, eu preciso entender, né, ver, vislumbrar, pensar que a gente deve trabalhar, né, e criar leis, e legislar, e pensar numa ação executiva atendendo ao maior número de pessoas e respeitando todas as crenças que existem na sociedade. Você acredita que a política brasileira é constituída por valores religiosos? Acho que a sociedade brasileira é constituída por valores religiosos e, consequentemente, a política... É muito difícil a política estar 100%, né, isenta disso, né? Estou atrelado, estou fora disso aí. Não, ela é constituída, né? A religião influencia em muita coisa no comportamento das pessoas e é natural que ela também tenha um braço na política. Não deveria ser, mas no governo atual está sendo, o que tem sido muito grave e tem acabado
com a nossa condição de ser, sobretudo, cristão. O problema é quando existe um movimento deliberado de ocupação do espaço político para legislar em prol de uma religião. Princípios arcaicos, princípios muito tradicionais, exageradamente tradicionais, está tirando a liberdade de muita gente. Em nome de Deus, se fere muitas pessoas. Em nome de Deus, tem se agredido muito. E o que Deus é, na verdade, é amor, é acolhimento, é misericórdia. E aí esse governo chegou ao seu ápice, sobretudo com esses princípios bíblicos, que não conhecem a Deus. É mais uma questão de ideologia. E essa ideologia é uma ideologia não cristã, mas que engana como se fosse. Eu estou fazendo essas colocações, mas eu respeito em absoluto a fé dessas pessoas, no que elas acreditam, entendeu? E é meu papel respeitar, é o nosso papel respeitar isso. E eu acho que isso é que é importante. Agora, esse é o grande problema da sociedade hoje, né? É conseguir viver, conviver com a diferença sem que vire uma guerra, sem que vire uma confusão, né? Como a gente tá, e sabe por que isso está acontecendo? Porque a gente passou a colocar isso como algo que o objetivo é: vamos ocupar os espaços de poder para fazer as estruturas funcionarem a serviço disso ou daquilo. A gente está falando da religião, mas isso também acontece com o poder econômico, acontece com várias outras coisas.